mais uma vez agradecer a presença de todos e começar falando do Dr. Hélio. Muito obrigado pela sua explanação, pela sua palestra. Foram alertas muito importantes sobre essas situações envolvendo agora o Canto da Sereia, como bem disse, em relação à SAF, que tem aí essa mística envolvendo o assunto. E um grande amigo, outro dia, fez uma figura de linguagem para dar um alerta sobre isso, falou, e eu gostei, vou tomar a liberdade de citar aqui. A SAF, no futebol brasileiro hoje em dia, mal comparando, é como se fosse o carro elétrico, né? Todo mundo acha legal, todo mundo acha inovador, todo mundo acha bacana, todo mundo quer ter um ou se tornar, né, no caso, uma SAF, mas ninguém sabe muito por quê, nem o que vai ser disso daqui a 5 anos. Então, esses alertas foram fundamentais, os alertas trazidos pelo Dr. Hélio, com vasta experiência em marketing esportivo, em gestão, em equacionamento de dívidas, junto a vários players e clubes do Brasil. Então, me incumbe aqui agora a tarefa de falar sobre o processo que está sendo conduzido no Fluminense nos últimos tempos, já que a nossa plateia aqui é basicamente formada por tricolores e sócios do clube interessados nos destinos do nosso Fluminense. Em primeiro lugar, vale destacar que o presidente Mário Bittencourt, ele sempre foi totalmente contra a SAF. Contra mesmo, assim, com convicção. Isso, inclusive, foi motivo de alguns debates, né, algumas conversas internas, na época que eu fazia parte da gestão, e o presidente Mário sempre teceu inúmeras críticas, pegando muitas referências até do que o Dr. Hélio trouxe aqui para a gente como exemplos, de como isso foi sendo conduzido fora do Brasil e mais recentemente no Brasil. O presidente falava, inclusive, muito sobre o caso do Botafogo, que foi um dos primeiros. O Botafogo estava numa situação desesperadora e, assim como o Cruzeiro, foi vendido por meros 400 milhões de reais. Então, a gente vê o grau de desespero que os clubes estavam. Era uma total falta de gestão, uma total falta de vislumbrar um horizonte diferente. Então, assim, o Botafogo foi para o desespero para não fechar as portas. Então, era uma situação totalmente atípica e diferente, que surpreendeu até muito o mercado, né? O Botafogo e o Cruzeiro tomarem essa iniciativa, terem sido os primeiros clubes grandes no nosso país a seguirem o caminho da SAF. E, assim, sempre houve a análise disso internamente. A SAF é um mecanismo, né, jurídico, um mecanismo legal relativamente recente no Brasil. A lei tem aí algo em torno de 3 anos. E, infelizmente, a gente sabe que no Brasil a gente tem lei que pega, tem lei que não pega, tem lei que depois é modificada no meio do caminho e as coisas tomam rumos, às vezes, que ninguém pode imaginar. Então, assim, nesse contexto de ser um mecanismo legal, novo, com apenas 3 anos, com poucos clubes grandes trilhando esse caminho, basicamente Vasco, Cruzeiro e Botafogo, e a gente tendo a análise interna de que os modelos que se apresentam não são necessariamente interessantes, e a gente tem a obrigação de debater em profundidade, de analisar com cunho técnico o assunto, para saber se essa realidade de SAF, se ela cabe dentro do que o Fluminense tem hoje, do que é a nossa realidade e do que a gente vislumbra para o futuro. Então, nesse contexto, eu queria só fazer um breve apanhado, um preâmbulo, falando um pouco da situação até do Botafogo, do modelo do Botafogo, nosso co-irmão vizinho aqui, e que muita gente ficou maravilhada pelo fato deles, no ano passado, terem conquistado, no mesmo ano, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores, a Copa Libertadores. Só que, assim, às vezes, aquele famoso ouro de tolo, né? Aquele engodo,
aquele gostinho que você tem e que acha que vai ser aquilo para sempre. E a gente sabe que investidor e banqueiro, ou empresas, ou fundos, ou investidor, seja qual for a origem dele, ele está ali, não é por paixão, ele está ali para fazer um negócio. Ele está ali para fazer um negócio, ele está ali para ter retorno de investimentos com prazos normalmente planejados e pré-determinados, para que aquilo seja rentável. Então, assim, a gente tem que ter em mente que esse tipo de situação, de transformar o clube numa SAF, ele é potencialmente irreversível. Então, temos que ter todo o cuidado do mundo, porque, especificamente do Botafogo, só para ilustrar o exemplo e depois trazer para a realidade do Fluminense. Botafogo, como eu disse, foi vendido por 400 milhões de reais, só que nos balanços do próprio clube, ainda não houve tempo de análise agora dos que foram divulgados recentemente, cerca de 15 dias atrás, mas falando em relação ao balanço patrimonial do Botafogo do ano anterior, o último divulgado com relação a 2023, o Botafogo tomou no mercado algo em torno de 370 milhões de reais de empréstimos. Então, também pegando um gancho da palestra do Dr. Hélio, não foi todo o dinheiro do Textor que saiu do bolso dele, né? Ele trabalhou alavancado e ele trabalhou com empréstimos. E a principal fonte desses recursos, no caso do Botafogo, foi a XP Investimentos. O Botafogo pegou, como eu estava dizendo, 370 milhões no mercado. Desses 370 milhões, como o John Textor trabalha num formato como se fosse de uma holding, né, com vários empreendimentos, outros clubes espalhados pelo mundo, tem a empresa dele, que é a Eagle, a empresa americana, já com grande histórico de problemas judiciais e até de grandes dívidas e pré-falimentares. Desses 370 milhões que foram captados pelo Botafogo no mercado, 295 milhões, algo aí em torno de 80% do total, foram destinados para o John Textor na pessoa física. Acreditem se quiserem. Não sei se todos têm acesso a esse tipo de informação, mas essa é a realidade. E outros percentuais, outras parcelas desse valor que foi captado no mercado pelo Botafogo, foram também para a Eagle e para outras empresas do grupo. E vocês devem ter acompanhado aí sim no noticiário esportivo que o dinheiro foi usado, inclusive, para evitar que houvesse uma punição por fair play financeiro no Lyon, na França, também do grupo econômico do John Textor. E existem, obviamente, né, contratos internos, side letters e acordos diversos, obrigando, obviamente, em algum momento ao Lyon e as outras determinadas empresas do grupo econômico devolverem esse dinheiro. O próprio John Textor tem que devolver esse dinheiro. Só que assim, ele alavancou, ele tem o mérito dele, obviamente, o serviço de scout e captação de jogadores do Botafogo no mercado em 2022 e 2023 fez um bom trabalho. Só que em 2022 ele não teve muita paciência, né? Ele pegou e já saiu vendendo os jogadores no meio do campeonato e na reta final acabaram perdendo o título. Em 2023 fez um pouco diferente, 2024 fez um pouco diferente, conquistaram os títulos, só que agora ele já desmontou o time todo e foi toda uma série de desmandos e de atrasos, inclusive atrasos de pagamento de fornecedores, atrasos salariais, já houve venda de jogadores, porque ele precisava, como ele estava trabalhando alavancado, ele precisava repor financeiramente isso, então foram vendidos os destaques do time, né, o Luiz Henrique, o Almada. A reposição não foi à altura, inclusive de técnico, né, não apenas de jogadores, e o Botafogo ficou em 9º lugar no Campeonato Carioca e está agora aí tropeçando nas competições mais importantes ao longo do ano. Então, a gente tem que ter em mente que o Botafogo pode ter sido realmente um cometa Halley no ano passado. E a conta vai chegar. A conta vai chegar, como já houve vários casos
na história do futebol brasileiro em modelos anteriores, em situações passadas. Que quando houve a saída de investidores, os clubes sofreram e, em muitos casos, acabaram sendo rebaixados. Então, trazendo para a nossa realidade, como eu já tinha mencionado, mas é sempre bom enfatizar, o presidente Mário Bittencourt ele sempre foi ferrenhamente contra o modelo de SAF por essas e outras situações. Inclusive nos bastidores, nos corredores do clube, ele desdenhava da situação do Botafogo, fazia pouco caso, fazia graça, sabendo que era sonho de uma noite de verão. Então, assim, de um ano para cá, ele infelizmente começou a mudar o discurso, embora no privado, em conversas particulares, ele ainda se mantivesse sempre muito crítico ao modelo, mas ele começou, pelo menos para o público geral, para os conselheiros, para os sócios, para os torcedores do Fluminense, ele começou a dizer, olha, de repente a SAF pode ser um bom negócio, vamos ver com carinho, vamos analisar. E nessa época, a gente tinha feito uma aproximação, a gestão do clube tinha feito uma aproximação com o BTG Pactual. E, por coincidência, essa aproximação não foi, logicamente, o primeiro contato do Fluminense com o BTG, em gestões anteriores, na época do ex-presidente Peter, do ex-presidente Abad, já houve contatos naquela época com o BTG, mas nunca foram adiante. Aí a gente estava na busca, coisa de 4 anos atrás, um pouco menos, a gente estava na busca de patrocinadores, na busca de investidores, a gente estava com uma reestruturação grande já, ali depois do primeiro ano da gestão, a gente conseguiu novos patrocinadores master, um patrocinador master, depois de longo e tenebroso inverno, com a nossa camisa totalmente, né, vazia e sem entrada financeira desse tipo. Então, na época, o nosso vice-presidente comercial, Edilson Silva, fez um excelente trabalho, reestruturou o departamento, conseguiu atrair novos investimentos, novos patrocinadores, a gente preencheu a nossa camisa, fez um plano de negócios para tentar, inclusive, patrocínios específicos para os esportes olímpicos, para outras áreas do clube. E houve uma situação, numa conversa entre amigos, que um amigo de longa data da Tricolor de Coração, dos primórdios lá da fundação do grupo, chegou e comentou comigo que era amigo do André Esteves, eles eram contemporâneos, tinham feito faculdade juntos, e se a gente queria, né, sabia da minha ligação dentro da gestão, durante muito tempo fui o principal coordenador político e braço direito até do presidente, fez esse contato comigo perguntando se a gente queria uma aproximação com o BTG, especificamente direto, né, no dono, no principal sócio, no André Esteves, que ele conseguiria fazer isso. Então, na época, a gente apresentou, eu e Eduardo Mítica apresentamos essa situação ao presidente, ele gostou da ideia, autorizou que a gente fizesse a ponte, e a gente, para dali a 15 dias, conseguiu uma agenda pessoal do André Esteves para receber o Fluminense, para receber o presidente, Mário, em São Paulo, na sede do BTG. Aí, quando a gente foi, né, obviamente tinha consultado previamente o presidente, inclusive sobre datas, né, que ele teria disponíveis para a gente já fazer esse meio campo. E quando a gente trouxe para o presidente a opção, né, a confirmação primeiro, né, que o André Esteves o receberia e que já estava já com 2 opções de data para ele escolher, o presidente, um pouco inseguro, chegou, e eu vou pedir aqui perdão pelo uso de algumas expressões, mas ele chegou e falou assim para mim: Monteagudo, acho que eu não vou não, vamos mandar o vice-presidente comercial, que à época, né, ainda era o Ronaldo Barcelos, foi antes do Edilson Silva, um pouco. Assim, vamos mandar o vice-presidente comercial e vamos mandar o CEO do clube, Fernando Simone. Aí eu falei: Mário, mas por que isso? Por que isso? A gente conseguiu uma agenda com um dos homens mais ricos do Brasil, declaradamente tricolor,
pode ser uma oportunidade e, a partir do momento que você abre uma porta dessa com o dono do banco, o mínimo que pode acontecer é que ele fale com o presidente do Fluminense. Da máxima autoridade de uma entidade para a máxima autoridade de outra, que naquele momento era o presidente Mário Bittencourt. Aí o Mário vira para mim, a gente, enfim, fomos amigos próximos durante 9 anos, com intimidade, de falar certas coisas. Ele chegou para mim e falou assim: Monteagudo, o André Esteves é um cara muito rico, não sei o estilo de personalidade dele, eu vou lá para me humilhar para o cara, vai que ele caga na minha cabeça. Aí eu tenho personalidade forte, sempre fui muito transparente, sem papas na língua, e com intimidade com o Mário, respondi: se ele cagar na sua cabeça, você vai no banheiro, limpa e volta e continua a reunião. Simples assim. Você não vai se humilhar, obviamente, né? Tudo depende, tudo na vida tem limite, mas você vai lá, não como o Mário Bittencourt, pessoa física, você vai como presidente do Fluminense, tentar uma alternativa de patrocínio, que era a ideia inicial à época, para o Fluminense. E aí é inegável, né? A gente tem que, obviamente, admitir as qualidades também de todo mundo. O presidente Mário, ele tem uma oratória muito boa, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, até com... Ele é carismático, ele vende ali a paixão bem, né? Todo mundo sabe disso. Eu falei: é isso, não tem ninguém melhor do que você nesse momento para ir lá e falar com o André Esteves. Eis que nada foi suficiente para convencê-lo, ele não foi. Foi de fato o CEO com o vice-presidente comercial à época, e era dali a 10 dias, né, a reunião. Na véspera, aí eu preocupado, né, com a situação, está tudo certo e tal, beleza, o que vocês fizeram aí? Falei com o pessoal do marketing, o que vocês fizeram aí? Qual é o kit que vocês estão levando para presentear o André Esteves, enfim? Não vamos levar nada para o André Esteves, não. Ué, como assim não vão levar nada para o André Esteves? Independente de ser o André Esteves ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro potencial patrocinador ou parceiro, e é uma coisa que eu aprendi com meu pai desde cedo, você não atrai abelha com sal, né? Atrai com açúcar. Então, como o doutor Hélio também comentou da experiência de vida dele, ele pegou o avião, foi lá, ficou 3 dias cercando a pessoa para poder vender um negócio. Então, você tem que tratar bem os potenciais parceiros e tem que, para usar o jargão popular, correr atrás, né? Então, assim, não vamos levar nada. O André Esteves é o homem mais rico do Brasil, não precisa levar nada. Eu falei assim: não interessa se é o homem mais rico do Brasil, a gente tem que levar alguma coisa. Vocês, pelo amor de Deus, façam um kit aí, pega uma camisa. Aí foi até uma preocupação minha, eu falei assim: eu não sei se o André dele tem assento ou se não tem, vocês descubram, consultem aí, se tiver assento, para sair certa a camisa, né, que era o mínimo. Então, assim, bota lá, André Esteves, quer botar número, bota, não quer botar, beleza, deixa sem número, né, e um livro da história de Laranjeiras, que era o da época, faz um kit e leva. Aí fizeram as pressas lá, levaram, ok. A primeira reunião, infelizmente, não foi muito boa. As pessoas envolvidas não conseguiram vender o nosso peixe. E, assim, a coisa meio que esfriou. Aí teve a intervenção desse nosso amigo que fez a ponte, diferentemente do que o presidente, né, não quis correr o risco, ele quase, dá uma segunda chance lá, recebe. Aí eu falei: Mário, a gente consegue uma segunda chance, o feedback da primeira reunião é que foi horrível, mas assim, a gente consegue uma segunda chance, uma segunda reunião, mas dessa vez tem que ser você. Aí foi, enfim, aí se aproximou, o BTG não se interessou inicialmente por patrocinar o clube, mas foram abertas portas, né, para tentar a busca por novos patrocinadores, e como estava começando ali a questão da SAF, logo depois teve essa mutação, digamos assim, no relacionamento com o BTG, e foi feita essa parceria, essa contratação para que o BTG viesse a ser um advisor,
né, um conselheiro na operação, que fizesse também a parte de valuation, de avaliação do clube e formatasse um modelo. E aí começou o erro. Aí começou o erro do presidente Mário, que tomou essa iniciativa por conta própria, sem consultar ninguém, sem debater em profundidade nos poderes do clube, e fez da cabeça dele. E aí é que está tudo errado. Porque, assim, na minha visão, e eu acho que são as melhores práticas de gestão e de governança, você, num clube como o Fluminense, num clube plural, com a quantidade de sócios que nós temos, com o nosso modelo estatutário, com um conselho deliberativo, conselho fiscal, todos os mecanismos disponíveis para você debater e analisar, você tem que seguir o que o estatuto determina. E, além disso, você tem que fazer um amplo e prévio debate. Então, assim, o Fluminense, em primeiro lugar, deveria decidir entre todas as suas instituições internas e entre os seus sócios, se quer ou não ser uma SAF. O Fluminense teria que partir desta premissa. Queremos ou não queremos ser uma SAF? E se queremos, por quê? Se não queremos, por que também? E analisando, obviamente, o que está acontecendo aí nos outros clubes, tanto nos grandes como nos outros, o modelo do Botafogo, você pode até dizer que até certo ponto está dando certo, não se sabe até quando, acho que agora já está tendo uma virada de página, no caso, negativa para eles. Tem o Vasco, que é até difícil de explicar, porque a política do Vasco é super conturbada e desde sempre foi assim, nas últimas décadas vem sendo assim, mas o Vasco também vendeu um sonho, estava à beira do desespero, aí desembarcaram os americanos lá da 777, até uma coisa meio peculiar, né? Todos de paletó, gravata e boné, descendo de helicóptero no meio do gramado de São Januário, uma coisa, né, toda midiática, dizendo que era a salvação, que era um grupo, que era um fundo, que seriam 700 milhões por 70% do Vasco, e todo mundo está vendo aí o que está acontecendo. Eles colocaram lá, enfim, uma quantia, o desempenho esportivo não aconteceu, houve mais uma vez, né, uma sucessão de brigas dentro do Vasco, e aí são coisas da peculiaridade. Quem é advogado, como eu aqui, como vários outros amigos, sabe que o Brasil é complicado em termos de judiciário. Então, assim, o Vasco, sabe-se lá como, conseguiu uma liminar inusitada para chegar assim, 777, vocês estão quase falindo lá fora. Aqui não tem nada que indique isso por enquanto, mas vocês estão quase falindo lá fora. Eu vou tirar vocês aqui da administração, eu vou devolver para o modelo associativo, e aí o modelo associativo, quando ele conseguir, ou quando ele puder, ele revende e devolve o dinheiro de vocês aí. Mal comparando, foi isso que o judiciário determinou, e é assim que o Vasco está sendo gerido atualmente, com o presidente Pedrinho comandando o clube por conta de decisões liminares, que é uma fragilidade, né? uma coisa que pode ser revertida, enfim, ainda está em andamento, e até agora não conseguiu revender o Vasco. Já o Cruzeiro, por outro lado, foi revendido. E foi revendido para um grande cruzeirense, que é o Pedrinho, né? Por coincidência, o mesmo nome do presidente do Vasco, Pedrinho, que é do Supermercados BH, que já patrocinava, já investia muito, e há muito tempo lá. Mas ele mesmo está dando exemplos aí que não basta ser torcedor para ser gestor. São coisas muito diferentes. Então, teve aquela situação agora, semana passada, ele conversando com um torcedor na beira do gramado, dizendo, o Dudu está indo embora, já foi. Aí agora vai chegar uma conta pesada lá de multa nessa saída do Dudu. Ele já deu declarações dizendo que o futebol não é um bom negócio, e olha que ele vem de um mercado que é um mercado super difícil, super complexo de supermercados,
onde a margem de lucro, às vezes, é só de 3%. E ele está achando ruim o negócio do futebol. Enfim, era uma operação que agora, né, já mudou o dono original do Cruzeiro, e isso pode acontecer com qualquer clube uma vez que ele seja vendido. Porque por mais que você possa ter um arcabouço contratual, um arcabouço jurídico, que tenha regras especiais, que possam permitir um desfazimento do negócio, indenizações, um retorno ao modelo associativo, a gente sabe que isso na prática é quase impossível, é muito difícil, vai virar uma briga judicial, e isso em algum momento, se der errado, pode representar o final do clube. Então, assim, a gente tem uma frase célebre do Nelson Rodrigues, que o Fluminense nasceu com a vocação para a eternidade, mas, uma vez se tornando SAF, amanhã ou depois o dono ou os donos, sejam eles eventuais donos primários agora, ou donos futuros, numa segunda ou terceira ou quarta venda, em algum momento pode simplesmente achar por bem liquidar tudo e fechar o clube, e não tem muito o que fazer, né? Então, assim, essas preocupações, esses alertas trazidos pelo Dr. Hélio são super válidos. A gente está aqui, não é para fazer crítica por fazer crítica, não é para reclamar da gestão atual, não é para reclamar do presidente atual, embora existam vários motivos que nos permitem fazer isso. Mas a gente está aqui cobrando transparência. A gente está aqui para fazer um debate, para trazer a reflexão, para forçar a reflexão de todos os sócios e de todos os tricolores, porque pode ser um futuro sem volta. Toda a SAF é ruim? Não. A SAF pode ser boa, mas ela é uma das alternativas, ela não é a única. Tem muita gente que está encarando a SAF como ganhar na loteria, como ganhar na Mega Sena da virada, como virar rico para nunca mais se preocupar com nada. E como se no dia seguinte fosse contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo de 10 anos atrás no auge, ser campeão de tudo. E avançando um pouco nesse pedaço da reflexão, e se daqui a 5, 6, 7, 8 anos, todos os clubes forem SAF? Qual vai ser o diferencial? Vai acabar sendo gestão. Sempre. No final das contas, o diferencial sempre é a gestão. Porque se hoje tem 3 clubes grandes como SAF, amanhã podem ser 6, 7, quiçá todos os famosos 13 grandes clubes do Brasil. O diferencial vai ser gestão. E mais, os que se tornaram SAF agora, nesse momento, o fizeram, como eu já disse, por desespero. O Cruzeiro estava na segunda divisão, indo para o segundo, terceiro ano de segunda divisão. O Botafogo estava ali, prestes a ser rebaixado, também acabou se salvando no milagre naquele ano, onde teve a operação de venda do clube. E o Vasco, apesar de ter uma torcida grande, de ter uma torcida nacional, de ter um estádio e de ter força de mídia, o Vasco também estava ali no limite para um novo rebaixamento e entrar em situação temerária, porque já há alguns anos não tem o guarda-chuva da cláusula de proteção quando um clube grande era rebaixado. Até alguns anos atrás havia. Você mantinha a cota de direitos de televisionamento pelo primeiro ano rebaixado. Isso acabou. Então, assim, a diferença de receita era brutal. Era dependendo do clube, de 70, 80, 100, 110 milhões por ano para 6 milhões na segunda divisão, que era o padrão. Então, assim, o Fluminense está numa situação desesperadora para se tornar SAF de qualquer jeito e às pressas? Não, não está. A nossa dívida é grande, a nossa dívida vem aumentando nos últimos anos, infelizmente, por alguns maus passos da gestão, inclusive, mas não é uma situação desesperadora imediata. A gente, com todos os percalços, conseguiu a nossa glória eterna, a conquista da Libertadores no final de 2023. A gente vinha montando elencos competitivos, entre erros e acertos, montando times minimamente competitivos. Então, assim, a gente não está nessa situação desesperadora. Inclusive, e principalmente porque temos Xerém.
que vai ser o tema principal da última palestra do nosso querido André Moran. E, assim, existem vários bons trabalhos de base no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense faz um bom trabalho, São Paulo faz um bom trabalho, o Palmeiras faz um bom trabalho alavancado nos últimos anos, com investimento na aquisição de jovens talentos ali, sondagem, aquisição, monitoramento entre 14 e 16 anos. Foram os casos do Estevão e do Hendrick, né? Sim, são excelentes trabalhos de base. Vários clubes do Brasil fazem bom trabalho de revelação de jogadores. Só que grife só tem duas. Os meninos da Vila, lá do Santos, e os moleques de Xerém. Então, os principais trabalhos, os mais reconhecidos, os mais famosos, os que de fato são uma grife a ser explorada no bom sentido, é Xerém. Xerém é a nossa mina de ouro, a nossa mina de diamantes, que a gente tem que lapidar para ter, obviamente, no jeito certo, no momento certo e na medida certa, cotejar o aproveitamento dessas joias, desses diamantes brutos, para desempenharem esportivamente, para darem resultado para o Fluminense, para o time principal do Fluminense dentro de campo, em algum momento, com um clube estruturado, no ponto ideal de venda, você também, obviamente, porque o futebol faz isso, o futebol é assim, o Real Madrid vende jogadores, o Barcelona vende jogadores, o Bayern de Munique vende jogadores, o Paris Saint-Germain eventualmente vende jogadores, então o Fluminense, como qualquer outro clube, em algum momento tem que vender jogadores também, faz parte do negócio, do modelo e da administração de um clube de futebol. Então, assim, a gente tem que trabalhar e ter esse cuidado, essa atenção muito especial com o Xerém, porque é uma grife e é o nosso diferencial de sucesso. Dito isso, como eu estava voltando ao que eu estava dizendo, o presidente Mário, de um ano para cá, mudou o discurso, talvez temendo alguma disputa mais exacerbada ou uma dificuldade dele emplacar o sucessor escolhido por ele, o candidato que ele deve indicar para concorrer à sucessão, com o apoio dele. Acho que o presidente Mário, temendo essa dificuldade na eleição, e depois de ter visto frustradas algumas tentativas embrionárias de jogar ali na Rádio Corredor do Fluminense, que seria legal, de repente, mudar o estatuto para ter um terceiro mandato, ou, de repente, quem sabe, eleições sucessivas, né? Não sei em qual país, eventualmente, ele estava inspirado nisso, mas passou muito seriamente pela cabeça do presidente Mário mudar o estatuto para ter um terceiro mandato, talvez um quarto. Sempre tem, né, gente que emplaca em qualquer ideia, por mais maluca que seja, né? Então, tinha uns 3 ou 4 lá batendo palma para isso, mas a Rádio Corredor, nos bastidores do clube, rejeitou. Então, como rejeitou, ele viu que isso não ia emplacar, ele foi se aproximando cada vez mais dessa situação da operação com o BTG, e até certo ponto pessoalmente, com o André Esteves, com o João, enfim, com outros sócios lá do BTG Pactual, e vem falando, de repente pode ser uma SAF, vamos pensar, só que assim, quem pensa é ele, né? É o jeito dele, é do jeito que ele quer. Então, ele começou a dar declarações, aquelas entrevistas coletivas aí que todo mundo está acostumado, enfadonhas, de 2 horas e meia, ele falando sozinho, sem perguntas, sem nada, falando sobre tudo, sobre todos, enfim. E ele começou a embutir, nesses momentos, o assunto SAF. De repente a SAF pode ser uma boa, mas só vou fazer SAF se o Fluminense mantiver o controle. E estava, digamos assim, introduzindo o assunto para não doer muito, né? Para não gritarem muito e tal. Assim, vou falar do jeito aqui mais tranquilo, para ver se o pessoal aceita a ideia sem chiar, sem gritar. E aí depois eu vou mudando, né? Aí depois ele desistiu do Fluminense ter o controle. Ele desistiu do Fluminense ter o controle, disse que o BTG tinha batido o martelo, que sem controle nenhum investidor apareceria.
aí falou em 70% para o investidor, 30% para o Fluminense, depois reduziu de 60%, e o Fluminense com 40%, enfim, fica ali alternando isso, e tinha a intenção de colocar o assunto diretamente para a Assembleia Geral de Sócios. E se o ano de 2024 não tivesse sido tão ruim no âmbito esportivo, da gente ter lutado contra o rebaixamento até o final, muito provavelmente na virada do ano passado para este ano, no início deste ano, ele teria, sem oposição assim, direta, né? Porque também muita gente, pela falta de transparência, nem sabia que essas eram as intenções reais do presidente. Eu tenho para mim que ele atropelaria, e o Conselho Deliberativo atropelaria tudo que está previsto no nosso estatuto, todas as regras lá dispostas, e faria direto uma Assembleia Geral de Sócios. Porque, enfim, campeão da Libertadores, se o ano de 2024 tivesse sido minimamente razoável, ou pelo menos não tão estressante, tão perigoso para a gente, ele estava achando que ia nadar de braçada. E como o presidente, apesar de toda aquela empáfia que lhe é comum, aquela situação que gerou o apelido nele, até todos sabem, de pavão, ele às vezes ele oscila, né? Ele é quase que um pouco bipolar. Ele tem momentos onde ele achava que era um deus, depois de ganhar a Libertadores ele teve certeza que ele era um deus na cabeça dele, mas em outros momentos ele tem uma insegurança tremenda. E não é por outro motivo que ele não fez ou deixou de fazer várias coisas no clube, inclusive promessas de campanha e promessas que estavam no nosso plano de gestão, que foi feito por várias mãos, mas principalmente por mim, pelo Luiz Pelodan, que está aqui, pelo Eduardo Mittig, nós a 6 mãos, e obviamente junto do próprio presidente Mário, fizemos todo o plano de gestão, desde a primeira campanha lá que a gente perdeu em 2016, e depois nas campanhas vitoriosas de 19 e 22. Um exemplo disso, da insegurança do presidente, é a questão da não implementação do voto online. Isso foi motivo de muita cobrança interna, e assim, muita gente acha, né, que assim, eu tive esse rompimento com a gestão agora, no início do ano, em março, e que foi da noite para o dia, que foi de repente, que antes era tudo às mil maravilhas, mas não é isso. A verdade é que a gente sempre vai fazendo a crítica primeiro internamente. Roupa suja a gente lava dentro de casa. É um dever de lealdade, é um respaldo que a gente tem que dar para a segurança política e organizacional do clube. Então, toda e qualquer divergência, toda e qualquer crítica, todo e qualquer erro que a gente vislumbra, que a gente percebe e que a gente tenta orientar para que seja corrigido ou para que seja evitado, a gente primeiro faz dentro de casa, para não gerar instabilidade política. A gente tem que ter paz no comando de qualquer empresa, de qualquer gestão, de qualquer clube de futebol, no caso específico que estamos falando aqui do Fluminense. Então, vocês podem ter certeza, assim, tinha muito quebra-pau internamente. A gente criticava, a gente falava, a gente reclamava, a gente apontava. E uma dessas situações foi do voto online. Só que o presidente tinha medo da volatilidade, por assim dizer, do voto do sócio-torcedor, do sócio-futebol. E é um número, obviamente, hoje esmagadora maioria, né, muito expressivo. No auge da conquista da Libertadores, a gente bateu na trave ali, faltaram 100, 150 sócios para a gente bater a marca de 70 mil sócios. Hoje a gente já está aí na casa de 41, 43, ganha um jogo, sobe 1.000, perde 2, desce 500 no total de sócios, aí na casa de 42 mil, e a imensa maioria atualmente de sócio futebol. E a partir do momento que você, se você cumprisse, né, a promessa de campanha de criar o voto online, você teria, por assim dizer, uma eleição de uma prefeitura de médio porte, né, com 40 mil, 50 mil pessoas, talvez,
com direito a voto. E muito ligado, de repente, ao calor da emoção na reta final, perto da eleição, ao desempenho esportivo. Então, o presidente ele tinha pavor disso. E tem até hoje pavor disso, tanto que não vai ter a eleição online enquanto ele ou as pessoas mais diretamente ligadas a ele por lá, enquanto lá estiverem. E, do mesmo jeito, ele também tinha uma insegurança muito grande em cumprir os ritos, e ele tinha pressa. Ele tinha pressa, porque o candidato, que provavelmente vai ser apoiado por ele, é uma pessoa que muito diferente do que o Mário, né? Como a gente já admitiu aqui, a gente tem que também saber as qualidades das pessoas que eventualmente estão no lado oposto. Só que o provável sucessor, né, candidato a sucessor com apoio do Mário, é o oposto dele, é zero carismático, tem uma dificuldade enorme de circular em público, de falar. Eu diria até que ele tem dificuldade de ser simpático, o tipo de pessoa que entra no camarote, entra nas reuniões, às vezes até deve ser um esquecimento, às vezes não fala boa noite, boa tarde, às vezes ele é meio distraído, não sei. E aí, eu acho que ele tem medo do candidato dele não emplacar, viu que não ia ter respaldo para uma tentativa de criar um terceiro mandato. Eu falei, opa, minha tábua de salvação para me manter no poder aqui é a SAF. Vamos acelerar isso aqui. Aí assim, mas vamos acelerar a SAF e vai ter que passar pelo conselho, isso vai atrasar tudo. Caramba, eu vou ter que sair distribuindo camarote por aí, para um que outro, que de repente é contra, que eu não vou ter como convencer. E, enfim, ele tinha, eu tenho a convicção de que ele tinha a intenção de adotar uma interpretação esdrúxula de que o estatuto menciona que você precisaria simplesmente apresentar, mas não debater e deliberar no Conselho Deliberativo. Só que o estatuto é bem claro. É óbvio que o estatuto ele é anterior à lei da SAF, mas você tem que fazer uma interpretação geral, uma interpretação sistêmica, sistemática, e em algumas situações fazer analogias dentro das regras lá descritas. Então, assim, o nosso estatuto ele foi refeito pela última vez à época da mudança do Código Civil, então isso já tem mais de 20 anos, obviamente anterior à lei da SAF, que agora é de 3 anos e pouco para cá, mas o nosso estatuto já previa a possibilidade da criação, e já indicava isso no estatuto, já indica isso no estatuto, do Fluminense S.A. Não tinha terminologia, a nomenclatura de SAF, né, que foi criada agora na lei recente. Então já tem essa previsão lá, já tem lá os ritos para que passe pelo Conselho, como também é uma interpretação muito simples. Você tem quórums especiais, quórums qualificados, você tem que passar pelo Conselho, tem que passar pelas comissões. O Fluminense tem comissões permanentes, dentre elas a Comissão de Assuntos Legais e Estatutários, que, aliás, o presidente do Conselho, infelizmente, demorou, embora o Estatuto determine que essas comissões tenham que ser nomeadas na primeira sessão subsequente à eleição, ao início da legislatura. Pasmem, essas comissões demoraram 2 anos para serem nomeadas. E demoraram 2 anos por quê? Porque o presidente, no caso do Conselho Diretor, queria ter o controle de todos os nomes. Então, o presidente do Conselho, pessoa que tem o meu apreço, que eu gosto muito pessoalmente, mas que está tendo dificuldades de conduzir esse processo do jeito adequado, e o presidente simplesmente estava com uma dificuldade de escolher, e é um poder que é exclusivo, de competência exclusiva do presidente do Conselho Deliberativo, nomear essas comissões. Vendo essa dificuldade e o atraso, depois do 2º mês sem essas comissões, eu cheguei e falei assim, Ivan, você quer ajuda? Porque assim, fui eu que montei a chapa, eu tenho acesso e contato e conheço praticamente, não vou dizer pessoalmente todos os 200 integrantes da chapa, mas quase todos, dos diversos grupos políticos que formaram a nossa coalizão, e eu posso tentar fazer um negócio aqui equilibrado, equânime, como sugestão.
pessoas de todos os grupos. Obviamente, na comissão de esportes olímpicos, colocar as pessoas, né, mais afetas ao tema e aos esportes olímpicos. Na comissão de assuntos legais e estatutários, obviamente, indicar advogados. Na comissão de assuntos financeiros, econômico-financeiros, indicar, né, contadores, economistas. E, sim, você quer essa ajuda? Aí o presidente Ivan falou, quero. Tá bom. Eu, em uma semana, fiz ali a lista, consultei previamente, né, com a autorização dele, algumas pessoas para saber se estariam dispostas a assumir o encargo dessa comissão permanente, e estava ali tudo bem encaminhado e bem equilibrado dentro da divisão de forças políticas dos diversos grupos que foram eleitos apoiando o presidente Mário Bittencourt. E aí bateu na mão do presidente Mário, porque ele queria ver nome por nome, e isso era um negócio, né, do excesso de centralização que ele fazia e que sempre fez, e isso depois de um tempo vai desgastando, né? Então, assim, a gente até brincava lá internamente, falava assim, daqui a pouco ele vai querer escolher a marca do papel higiênico, enfim, mas era carregando um pouco nas tintas, mas é quase isso. Então, assim, e ficou 2 anos na mão do Mário, o Mário achando que eu tinha algum interesse político específico na escolha dos nomes, ficou 2 anos marretando esse negócio, e 2 anos depois as comissões saíram com 90% dos nomes que eu tinha colocado lá quase 2 anos antes. Então, assim, e até agora não foram instados a nada. E na última reunião essa que aconteceu no Conselho Deliberativo no dia 14 de abril, reunião que só aconteceu porque após o nosso rompimento, capitaneamos junto a um grupo de conselheiros as assinaturas, conforme prevê o estatuto, de pelo menos 30 conselheiros, para exigir a realização de uma reunião que desse o mínimo de transparência ao processo. Essa reunião só aconteceu por causa disso, e o presidente Ivan, infelizmente, se pronunciou dizendo que vai decidir se o assunto vai ser, chegando a uma proposta de SAF, né, que o presidente continua dizendo que não tem, apesar de todos os indícios e todas as denúncias, e apesar dele próprio, no dia seguinte da reunião do dia 14 de abril, numa entrevista fechada com alguns jornalistas, ter confessado que houve sondagens de grupo árabe, de grupo de detentores de franquias da NBA, o que ele e o vice-presidente geral haviam negado na véspera. Então, assim, e o presidente Ivan falou, olha, não, eu vou decidir se isso vai passar pelas comissões ou não. Bom, se essas comissões permanentes não forem usadas nesse momento, elas vão servir para quê? No assunto que pode ser o mais importante da história do Fluminense, o mais determinante do nosso futuro e o potencialmente também mais perigoso e talvez irreversível. Então, assim, o presidente Mário não tinha o menor interesse de passar pelo Conselho Deliberativo. Se passasse, ia ser uma mera apresentação, sem deliberar, amparado numa interpretação esdrúxula do Estatuto, que na cabeça dele ele entende que não precisa passar, do mesmo jeito que ele acha que para implementar voto online, pelo menos, acha não, né? Ele não acha isso, mas é o discurso que ele adota. Que para você implementar o voto online, você precisaria alterar o estatuto, porque como equivaleria a um voto por procuração. Isso é uma tremenda bobagem, com todo respeito, né? E isso é só um meio de votação. Do mesmo jeito que não houve nenhuma alteração estatutária para a gente, a partir de 2016, começar a utilizar, com convênio com o TRE, as urnas eletrônicas para votação, e não precisou de alteração estatutária alguma para isso, tampouco precisaria para implementar o voto online. Então, ele não implementou porque ele não quis, porque ele não quer e porque ele tem medo do resultado das urnas. Essa é a grande verdade. Então, assim, mas o nosso requerimento serviu para ter essa reunião, ele se sentiu um pouco acuado, começaram a surgir diversas denúncias no meio jornalístico, jornalistas sérios, jornalistas renomados, com carreiras sólidas nos principais grupos de comunicação e jornalismo do país, principalmente o José Ilan,
que disse ter tido acesso a documentos que comprovam, de fato, o total conflito de interesses, onde o presidente Mário teria criado um modelo prévio com premissas dizendo que a base do negócio seria que ele se tornasse sócio. Isso é o que está sendo apresentado por aí, no Rádio Corredor, informações que chegam até nós, de diversas fontes, de dentro e de fora do clube, e que já foram trazidas ao grande público, como eu disse, por jornalistas renomados. Então, presumindo que isso tudo é verdade, seria um modelo de negócios definido pela cabeça do próprio presidente, onde ele busca o mercado nas condições que ele quer, e aí parece que o valor para a venda do Fluminense é o menos importante. O mais importante é o sign bônus, né, que é um nome bonitinho para chamar a comissão, que seria, né, um bônus de 5 milhões na assinatura do negócio, salário de R$250 mil mensais como CEO, futuro CEO, por 5 anos, renováveis por mais 5. E há denúncias também, né, que a gente espera que não sejam verdadeiras, apesar dos indícios, mas o que se diz é que o Fluminense teria também um acordo já com o BTG, que, na verdade, seria através até de uma subsidiária do BTG, que é um grupo econômico gigante, uma subsidiária do BTG, para evitar o que aconteceu agora na operação que eles fizeram no Curitiba, que teve protesto de torcedores e sócios do Curitiba, foram lá na sede do BTG em São Paulo protestar contra a operação. Então, para evitar isso, né, aprendendo eventualmente com os próprios erros ou com os próprios problemas, o BTG estaria interessado em fazer isso através dos seus sócios, pessoas físicas, alguns deles, e de uma subsidiária do grupo. E com uma cláusula permitindo que daqui a 2 anos, ou seja, 2 anos após, né, o fechamento, a concretização dessa operação que se supõe agora em andamento, que o BTG teria a alternativa, a possibilidade unilateral de adquirir os outros 30%, né, para chegar no máximo ali permitido na operação legal, os outros 30% pelo mesmo valor de hoje, só com correção monetária. Ou seja, o cara ele compra o clube a preço de banana, seja quem for, compra o clube a preço de banana, no dia seguinte vai fazer como já outras SAFs fizeram, vai entrar com pedido de recuperação judicial, que para os mais antigos aqui, enfim, é o equivalente à antiga concordata, né? É uma coisa pré-falência. Entra com um pedido de recuperação judicial, aí cria uma fila, um regime centralizado de credores, aí você vai chegar lá com a dívida de 800 milhões, você, pela tática do desespero, digamos assim, né, para o cara não ficar no final da fila, você consegue ali negociar, enfim, tem algumas regras, com 300 milhões você paga 800. Então, na verdade, o aporte inicial que normalmente se coloca nesses casos é para fazer isso, para equacionar, e não necessariamente para investir e ter desempenho esportivo. Porque tem SAF que não está nem aí para o desempenho esportivo. Olha o caso do Red Bull Bragantino. Alguém aqui acha que é ideia do controlador da SAF, da Red Bull, que o Bragantino seja o maior clube do Brasil, que o Bragantino seja campeão brasileiro, campeão da Libertadores? Não. Lógico que não. O Bragantino é um braço, né, de vários outros clubes, Red Bull pelo mundo, e aqui é um berçário, é uma incubadora. É para fazer jogador, é para valorizar, fazer negócio, botar esses jogadores nos times principais da Red Bull lá fora e, eventualmente, vender e lucrar. E no Bragantino foi até fácil fazer, porque é um clube muito pequeno, um clube sem tanta tradição, sem torcida, praticamente ali com pouquíssimos sócios, 5 milhões de dívida, chegava ali, não precisava nem da Red Bull, né, fazer uma vaquinha ali com meia dúzia, comprava o Bragantino e vida que segue. Mas, obviamente, né, a força da marca Red Bull tem, no caso do Bragantino, para eles que estavam ali e já sem nenhuma perspectiva de nada, ficar no meio do caminho, mesmo que nunca ganhe nada, para eles é lucro, né? Mas não é o caso do Fluminense e de vários outros clubes da nossa grandeza.
Então, obviamente que o presidente Mário agora, acuado diante da nossa movimentação para essa reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu no dia 14 do mês passado, diante dessas denúncias, diante do fato dele ter sido obrigado, pela ação judicial conduzida por vários nobres colegas que hoje aqui, inclusive, estão, dele ter sido obrigado a dar publicidade à reunião com transmissão ao vivo e online na Flu TV, ele agora recuou. Então, assim, ele deve estar pensando como é que vai ser o desempenho do Fluminense com a chegada do Renato Gaúcho, eventualmente com a chegada de novos jogadores na janela do meio do ano. E dependendo do desempenho no Mundial, tudo leva a crer que logo depois do meio do ano ele vai tentar emplacar essa SAF, tentar passar a fórceps no Conselho Deliberativo. Só que lá também, como a gente já mencionou, tem ritos específicos, tem quórums específicos, então tem que ter aprovação de 2/3 para isso ser implementado. Para ser aprovado numa primeira esfera, numa primeira instância, por assim dizer, dos poderes do clube, no Conselho Deliberativo, e tem que ir para a Assembleia Geral, e lá tem que ter os mesmos 2/3, porque isso representa algo tão importante quanto a decisão, que tem previsão, né, no Estatuto, quanto a decisão de vender, de extinguir o Fluminense, de fechar o Fluminense. Então, você precisa de um quórum qualificado para isso. Então, não é lá meia dúzia, a maioria simples, nada disso. Então, o nosso trabalho é trazer luz ao debate, aprofundar o tema, para dizer que não é nada raivoso, que não é nada de oposição sem conteúdo, muito pelo contrário, a gente está aqui para debater o processo político e o processo decisório interno do Fluminense, dos seus sócios e de sua torcida, trazer as diversas situações de SAF pelo mundo, os modelos de gestão, e dizer que, no final das contas, tudo se resolve, independente do modelo, seja ele associativo ou uma SAF, com gestão e com governança corporativa, com profissionalismo, com profissionais de mercado, com a devida chancela curricular e com a remuneração compatível com o mercado, que não seja só uma ação entre amigos, e que, obviamente, seja feita, se for o caso, se for decisão da maioria dos sócios do Fluminense, que seja feita uma SAF sem esses conflitos de interesses bizarros e grotescos que estão sendo denunciados e que supostamente há indícios aí de que sejam verdadeiros. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência de vocês. É da minha missão hoje aqui, né, pegar o gancho, depois da brilhante palestra do Dr. Hélio, de falar do caso específico do andamento do Fluminense, que, além dessa situação, tem um processo político eleitoral no final deste ano, e que é nada mais justo que a gente tenha esse debate pós-eleição, para que haja tempo de aprofundar o debate, de percorrer os caminhos, e de que isso seja feito sem nenhum atropelo, sem nenhuma pressa e sem nenhum conflito de interesse tão gritante. Então, é por isso que a gente está aqui debatendo, por isso estamos lutando e pleiteando que todos tenham essa reflexão e espalhem essa reflexão para todos os tricolores e todos os sócios que vocês conheçam. E aí vou agora encerrar aqui a minha fala para depois vocês poderem perceber que existem alternativas de gestão dentro do modelo associativo, alternativas de um estudo técnico brilhante do André Moran e do Diego, e que são muito importantes e que podem ser um diferencial para o Fluminense no futuro. Muito obrigado a todos e saudações tricolores de coração.